Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo, que tá vindo aqui pro canal. É uma mensagem que eu senti no meu coração de estar trazendo, para vocês, E que Deus possa abençoar quem tá do outro lado, tá ouvindo essa mensagem, quem futuramente vai ouvir, E eu queria deixar para vocês como saudação, que vai falar sobre o Salmo 146. A Bíblia vai falar assim no capítulo 1, versículo 1, Louvai ao Senhor a minha alma, louva ao Senhor. Louvores ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confie em príncipe, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e eles tornam-se em sua terra naquele mesmo dia, perece os seus pensamentos. E bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Que fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto há nele, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre olhos ao cego, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara os órfãos e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião. É de geração em geração louvai ao Senhor. Aqui eu trago um convite para você, louvar o Senhor. Você já agradeceu ao Deus que fez os céus, a terra, tudo que nele há? Você já agradeceu ao Senhor por todos os seus benefícios, por todos os seus feitos? Muitas das vezes nós esquecemos, Nós queremos agradecer a Deus quando acontece grandes coisas, quando acontece grandes conquistas. Mas quando nós acordamos, Quando nós temos o alimento na mesa, quando nós vencemos uma guerra, quando nós acordamos e entendemos que estamos de pé na presença do Senhor, é motivo para nós louvarmos ao Senhor. A Bíblia fala, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó. É um homem feliz que tem o Deus de Jacó, E também fala aqui, para você não confiar em príncipe, nem filho do homem. E que nós possamos não esquecer, do propósito de Deus na nossa vida. Nós não nascemos por acaso. A Bíblia diz que quando Deus criou, lá, no livro de Gênesis vai falar que Deus cria tudo, prepara tudo para o homem, para a mulher, E quando Deus termina, Ele cria, faz a criação do homem com todo carinho, que Deus vai lá e pega, Deus, Ele seleciona o barro, Ele seleciona, Ele não fez de qualquer barro. Deus, Ele trabalhou em especial na vida do homem. E o homem muitas das vezes não valoriza o que Deus tem feito na vida dele. Nós somos escolhidos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Graças a Deus que nos deu esse livre acesso a Deus, aos céus, Para que nós possamos hoje ter a liberdade de adorar o Senhor, de falar do teu amor, de proclamar o Evangelho aqui. E uma coisa que eu estava pensando hoje, fortemente veio no meu coração, era sobre o chamado que Deus tem nas nossas vidas. Qual é o chamado que Deus tem na sua vida? O primeiro chamado que Deus tem nas nossas vidas é o chamado para a salvação, A Bíblia fala assim, Jesus fala assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o primeiro chamado que Jesus tem na nossa vida é o chamado da salvação, Será que você já escutou Jesus te chamando e você não foi, não atendeu ao chamado de Cristo? Primeiro chamado que Deus tem na nossa vida. Será que nós atendemos, escutamos? Muitas das vezes nós até falamos que fomos, que escutamos o chamado. Depois, quando passamos para o segundo chamado, a Bíblia fala que Deus, Ele separa, Aí vamos lembrar lá do livro de Reis, que vai falar sobre aquela mulher, que estava no quarto quando o azeite acaba, mas o homem de Deus, fala para ela, vai lá e pede, faz emprestado para os seus amigos e traz e enche, E entra no teu quarto, e quando ela entra no teu quarto, daquela botija de azeite,
começa a encher vasos e vasos e vasos. E ela vai colocando de lado. Deus separa os seus para a tua obra. Deus separa os vasos. E ali ela separa cada vaso até não ter mais azeite. O azeite parou porque não tinha mais vaso. Deus, ele faz separação na nossa vida. Que nós possamos entender a preparação do Senhor, a separação, né? Aí outra coisa também que Deus me trouxe à memória também, é que o chamado nos faz sofrer. Sabe, Deus nos leva para caminhos diferentes. Caminho que muitas das vezes a gente não pensa passar. Situações que nós podíamos dizer assim, eu não precisava passar por isso. Mas Deus nos permite passar pelo deserto. Quando Moisés foi chamado, né, por Deus para libertar aquele povo, ele foi chamado. Existia um chamado específico para ele, né? Talvez ele ficou com medo, se amedrontou porque ele ia enfrentar quem? Faraó. E quantas vezes somos chamados e temos medo de exercer aquilo que Deus colocou na nossa mão? Sabe por que temos medo, irmãos? Porque muitas das vezes o chamado, ele nos machuca, sabe? Muitas vezes pessoas vão nos ferir, muitas vezes vão estar sozinhos. Lembra de José? Quando ele tem um sonho, um grande sonho, ele conta para o seu pai. E Deus, o seu pai manda ele ir atrás dos seus irmãos e ele começa a andar errante. Mas assim que ele encontra, o plano já estava feito, né, para José. Se lembra do chamado de José? Ele era um sonhador. Ele tinha tudo. Às vezes a gente tem o nosso sonho, a gente almeja com algo, né? Deus nos mostra lá na frente, mas nós sabemos que o nosso caminho é árduo para chegar até onde o propósito de Deus nos quer levar, né? E quantas vezes vamos ser levados ao propósito por lugares que nós não queríamos passar? Será que José queria passar pelo calabouço, pela prisão, pela acusação, pela humilhação? E outra coisa também que eu pensei sobre o chamado é que o chamado que está na minha vida, muitas das vezes, aquele que estão do meu lado, vão sofrer. Sabe por que eu estou falando isso? Porque no livro de Gênesis vai falar que o pai nunca esqueceu José. O pai preparou uma túnica para José que servia só nele. E por causa da túnica de José, seus irmãos invejaram, maquinaram, né? O sonho de José iria acontecer de qualquer maneira. Eu quero dizer para você que o teu sonho, o teu propósito, o que Deus colocou para você viver, você vai viver. Mesmo que muitos entrem para te derrubar, né? Muitos falem que não vai dar certo, muitos falem para você se calar, para desistir. Qual é o chamado que Deus tem para você? Eu quero dizer que vai acontecer, mesmo acontecendo em inúmeras situações. José foi vendido, né? Quase foi morto. José foi acusado. José foi esquecido dentro de uma prisão. O processo de José não foi de um dia, não foi de 2 dias, mas foi um processo longo. Ele tinha apenas 17 anos de idade. Será que nessa fase nós estamos amadurecidos o suficiente para suportar? Será que os jovens de hoje estão com estrutura para aguentar o processo? Né? E eu quero falar para você. Deus, ele sabe o quanto nós vamos suportar. E o chamado de Deus na nossa vida, às vezes dói. Sabe? No livro de Gênesis, capítulo 40, vai falar sobre a interpretação de José na vida, né? De 2 homens que estavam aflitos. Ele estava na prisão, preso, e mesmo assim Deus ainda estava usando. E quantas vezes, irmão, mesmo preso, Deus nos usa.
Que nem no capítulo 146 de Salmo vai falar que libertar os encarcerados, né? Quantos encarcerados precisam de libertação? Em várias áreas da sua vida. Só que uma coisa, quando José ele traduz, né, o sonho ao copeiro, ele fala, ó, quando chegar perante o rei, lembra de mim, tá? Só que tudo aconteceu, mas ele foi esquecido novamente. E quantas vezes somos esquecidos? Tem vez que nós não podemos falar, contar com ninguém, porque nós vamos ser esquecidos do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque é o tempo do processo. E o chamado dói. O chamado para muitas vezes nós passarmos prisão, chorarmos sozinhos e sermos esquecidos. Agora me leva também uma passagem no livro de Samuel, quando vai falar sobre o chamado de Davi. Vocês lembram o que aconteceu quando o chamado de Davi? Davi estava todos os seus irmãos na casa. Davi, porém, estava no campo. Por que ninguém chamou Davi? Quando Samuel foi ungir um rei ali, né? Apesar de ninguém saber qual que era o propósito, né? De Samuel estar vindo ali, né? E ele fala que iria sacrificar, né? Então, muitas das vezes não vamos ser lembrados, tá? O chamado de Deus, muitas das vezes nos faz sermos esquecidos. Você já observou que tem vezes que nós olhamos o irmão, né, ele pregava, ele cantava, ele orava, né, ele participava das coisas dentro da igreja, e muitas das vezes ele não está participando, não está acontecendo nada. E muitos irmãos esquecem até de orar pelos seus irmãos. Que nós possamos lembrar dos nossos irmãos. Mas aqui a gente entende que foi um processo permitido por Deus. Tá? Mas vai chegar o tempo em que você vai ser lembrado por Deus, independente do lugar onde você estiver. E aconteceu que no fim de 2 anos inteiro, Faraó sonhou. Olha que sonho. Às vezes, quem é esquecido, quem é lançado entre prisões, né? Quem está sendo quase morto, mas está resistindo, está vivo. Vai ser levado diante de pessoas grandes, né? Porque para Deus, a Bíblia diz que o menor será o maior, né? E o maior será o menor. Deus criou todo mundo, irmãos. Criou todos. Nós não podemos se vangloriar no que temos, no que somos. Nós não somos ninguém se Deus não der graça, né? Se Deus não der sabedoria, se Deus não der capacitação, se Deus não der misericórdia, nós não somos ninguém. E Faraó tem aquele sonho que ninguém podia interpretar. Entende-se que alguém lembra de José. Olha, aqui no versículo 12 do capítulo 41 de Gênesis, vai lembrar, né? E estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos e interpretou o nosso sonho. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José. E o fizeram sair logo da cova, e barbeou, e mudou seus vestidos, e veio a Faraó. Irmãos, há um tempo determinado para todas as coisas. Talvez hoje você esteja como José, aprisionado. Tem situações que estão impedindo você de caminhar. Tem situações que você acha que é o fim. Tem situações que você foi esquecido pela família, esquecido pelos pastores, pelas igrejas, pelos irmãos. Não atribua a Deus a essa culpa. Tem momento, tem processo que nós vivenciamos sozinhos e não há o que ser feito. É tempo de esperar, é não desistir. Aqui nos traz entender, né, a vida de José como alguém que confiava em Deus. Ele poderia ter desistido. Na primeira vez, quando seus irmãos lançaram ele ali, né, numa cova, né, para ser morto, mas depois preferiram vender, né, era melhor para eles vender. E aí pegam a roupa do seu irmão, né, e levam para o seu pai,
dizendo que uma besta fera tinha matado. Talvez estão falando por aí de você que você já morreu, né? Talvez estão falando por aí que o ministério que havia em sua vida já morreu. Mas eu quero dizer para você, ficai na presença de Deus, né? José, ele não tinha como questionar, né? Tem coisa que acontece na nossa vida que estão falando que nós nem sabemos, irmãos, mas nós não podemos fazer nada. Temos que ficar quieto e aceitar o processo, né? Dói. Por isso que muita gente não quer aceitar o chamado. Deus chama para um ministério lindo, grande, né? Para fazer algo maravilhoso e ele não vai. Muitas das vezes não vai. Por quê? Porque o processo dói, porque o chamado dói, né? Na nossa caminhada, quando nós se preparamos e decidimos aceitar o chamado, nós também temos que aceitar o processo. Aqui ele é chamado e ele fala sobre o sonho de Faraó. E aqui muda totalmente a história. De sonho José entendia muito bem. De sonho ele entendia muito bem. Por quê? Porque ele era um sonhador. Ele vai te colocar em lugares que você não vai nem imaginar, né? Mas lugares que cabe você lá, né? Tem lugares que a gente quer ir, mas não é para ir, né? E agora aqui na frente, irmãos, uma coisa que eu queria... Vou adiantar para esse vídeo não ficar muito longo. Os irmãos de José, eles foram astutos, né? Aí alguns dizem assim, mas se não fosse os irmãos de José, tudo que ele vivenciou, ele não chegaria, né, onde chegou. Mas eu queria dizer que quando Deus tem uma promessa na vida da gente, ele cumpre. Independente da forma que ele vai fazer, ele cumpre. Só que o que acontece aqui, a gente vê a maldade dos seus irmãos, né? Deus iria cumprir sim. Só que talvez não seria daquela maneira, porque os seus irmãos entraram na frente para barrar. E quantas das vezes nós temos um sonho na nossa vida e somos barrados, né? Somos questionados pelo nosso sonho. Daí quantas vezes tentam nos parar porque nós sonhamos. Qual é o teu sonho, né? Qual é o sonho que Deus colocou no teu coração? Tem coisa que Deus coloca no nosso coração, irmãos, que nós vamos viver 10 anos depois, 15 anos depois, porque não é o tempo. Mas nós temos que continuar vivo, sonhando, acreditando e não negando a Jesus. José se torna governador. O plano de Deus era esse. Ali estava se cumprindo. Mas não pense você que José esqueceu os ensinamentos do seu pai, o aconchego do seu pai. Se passaram anos, José não esqueceu de seu pai, também não esqueceu seu filho. Eu quero dizer, pode passar anos, talvez você se afastou da presença do Senhor, talvez você deixou o seu ministério, talvez você abandonou a sua chamada, mas o Pai jamais vai esquecer você. E esse aconchego, esse amor que Deus tem pelas nossas vidas é algo que nós não conseguimos viver mais longe. Um dia que nós aceitamos a Jesus e passamos a servi-lo, nós nunca mais vamos conseguir deixar a presença de Deus. Mesmo que nós tentamos se afastar, a presença, o sentimento de saudade vai sempre existir no nosso coração. No capítulo 47, no versículo 11, vai falar sobre a chegada, né, do seu pai. E José, olha, e José fez habitar o seu pai e seus irmãos e deu-lhe possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, né, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos e toda a casa do seu pai, segundo as suas famílias. Quando veio a fome, né, José, sendo governador, já estava preparado tudo ali e ele sustenta a sua família. Eu penso no coração do pai de rever o seu filho e saber todos os processos que ele vivenciou, mas estava vivo e realizou o sonho que Deus colocaram no seu coração. Quando sonhamos o que Deus sonha para nós,
pode ter certeza, vai acontecer. Às vezes sonhamos os nossos sonhos e queremos que Deus realize. Só que às vezes Deus tem sonhos muito maiores para a nossa vida. E nós teimamos com Deus. Uma coisa eu digo, sonhe os sonhos de Deus, aceite o processo, aguente a provação, aguente a escassez, porque no tempo certo você vai ser lembrado. E Deus vai tirar você dessa prisão, tirar você desse processo e te dar a realização daquele sonho que Deus te deu. Não fuja do processo. Olha, antes de fugir, lembra do profeta Jonas, que fugiu da presença do Senhor. Muitos pagaram o preço, estavam pagando o preço pela sua desobediência. Mas Deus foi muito bom com Jonas. Envia um peixe, o peixe engole a Jonas. Olha, não era para matar, era para preservar a vida de Jonas. Até mesmo quando nós estamos em obediência, Deus é tão misericordioso que nos guarda, nos poupa a vida. Ele ora no ventre do peixe e Deus ordena ao peixe que devolva à praia Jonas. Lá estava ele retomando o caminho e indo fazer aquilo que Deus mandara. O processo de Jonas foi um pouco diferente, foi por sua desobediência. Ele enfrentou o processo por ele não aceitar a chamada. Às vezes nós queremos fugir, né, irmãos? Mas o processo de Jonas foi diferente. O processo não era para ele ter vivido aquele processo. Ele escolheu vivenciar. Porque no Salmo 139 vai falar: para onde me irei da tua presença? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Nenhum lugar. Se subir ao céu, tu está ali. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali está também. Se tomar as asas da alva e habitar a extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você que assistiu o vídeo até o final. É um projeto novo aqui, né? Eu espero que, se for da vontade do Senhor, a gente continue, né, trazendo mensagens evangélicas para você, para o teu coração, e que o Senhor, né, possa guardar a tua casa, a tua vida, a tua família, e que o amor de Deus possa estar repousado sobre o teu coração. Em nome de Jesus, aceita o processo, vivencie o processo, entenda que não é para sempre. No livro Eclesiastes vai dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo para tudo. E o processo nos faz amadurecer. Te torna mais forte, mais resistente. E é Deus te moldando. Se Deus te dá a prova, Ele também vai te dar a estrutura para aguentar. Deus abençoe e fique com Deus. Se assim nosso Deus permitir, até o próximo vídeo, gente.